como fazer lavagem cerebral em si mesmo e se tornar absurdamente irreconhecível, Todd. Você foi programado para acreditar que a sua mente é algo fixo, imóvel, como uma pedra que não pode ser moldada. Mas o que você nunca percebeu é que, desde o seu nascimento, o mundo já realizou uma lavagem cerebral em você. Cada palavra que ouviu, cada imagem que recebeu, cada modelo de pensamento repetido ao seu redor se tornou tijolo em uma prisão invisível que você chama de eu. E é exatamente aqui que entra a sabedoria de Thoth, o escriba dos deuses, guardião do tempo e da mente universal. A verdadeira liberdade não está em escapar do mundo, mas em reprogramar sua mente com consciência, até que você se torne irreconhecível até para si mesmo. Escreva nos comentários agora aí a frase "Minha mente é meu templo". Essa simples ativação é o início do processo. É o sinal de que você não aceita mais ser escravo de padrões inconscientes e que está pronto para assumir o papel de alquimista da sua própria psique. E antes de seguir, lembre-se, apenas aqueles que ousam atravessar esse portal conseguem acessar o que eu estou prestes a revelar. Se você sente que chegou até aqui porque Thoth guiou seus passos, torne-se membro agora mesmo deste canal e entre para um círculo de mentes que não aceitam mais viver adormecidas. A primeira chave é compreender que a chamada lavagem cerebral não é algo negativo quando feita por você mesmo, conscientemente. Ao contrário, é um processo de purificação, de limpar a mente das poeiras herdadas, dos condicionamentos coletivos que mantêm você preso em um ciclo de repetições. Pense em sua mente como um papiro sagrado guardado por Thoth, mas que foi rabiscado ao longo dos séculos por milhares de mãos. O seu trabalho agora é apagar esses rabiscos, linha por linha, até que reste apenas a escrita original, a geometria sagrada, a verdade do seu ser. Mas como apagar? Thoth nos ensina através da lei do mentalismo: o todo é mente. Isso significa que não existe realidade externa separada da sua consciência. Tudo o que você vê, sente, toca e experimenta é uma projeção dos códigos que você mesmo aceitou dentro do seu campo psíquico. Fazer a lavagem cerebral em si mesmo é, portanto, reescrever esses códigos, trocando imagens de limitação por símbolos de expansão, dissolvendo memórias herdadas por imagens interiores de força e clareza. É como mudar o idioma em que sua vida está escrita. Imagine por um momento que sua mente é um templo egípcio. Dentro dele existem salas escuras, cheias de inscrições velhas, símbolos corroídos, estátuas cobertas de poeira. Você entra nesse templo com uma tocha e percebe que cada parede traz imagens que moldam seus pensamentos diários. Algumas mostram medo, outras mostram fracasso, outras repetem frases de vozes que um dia te disseram "você não pode". O processo da reprogramação consciente é acender fogo em cada sala, olhar para cada símbolo e escolher o que será apagado e o que será gravado novamente. E aqui entra a alquimia. Você não apaga jogando fora, você transmuta. Transmutar significa pegar o chumbo do pensamento repetitivo e transformá-lo em ouro de clareza. Um exemplo: ao invés de repetir mentalmente "eu nunca consigo mudar", você grava uma nova inscrição: "eu já estou mudando a cada respiração". Essa frase não é uma ilusão positiva, mas uma chave vibracional. A cada vez que você a repete, a energia que antes alimentava o padrão velho se dissolve e começa a alimentar um padrão novo. Isso é lavagem cerebral consciente, repetir símbolos até que eles se tornem tão fortes que as inscrições antigas perdem totalmente o poder. Muitas pessoas acreditam que são incapazes de mudar, porque esperam uma sensação mágica instantânea. Mas Thoth ensina que o tempo é uma ilusão e o verdadeiro poder está na repetição. Ele é chamado de guardião do tempo justamente porque sabia que a mente humana precisa de ciclos para se transformar. Cada vez que você repete um símbolo, você está atravessando um ciclo, e esse ciclo
abre um novo espaço dentro do seu templo mental. Por isso, não espere um choque imediato. Espere um processo inevitável. A lavagem cerebral consciente exige 3 movimentos. Primeiro, o esvaziamento, perceber o que precisa ser retirado. Segundo, a gravação, inserir o novo símbolo, a nova frase, a nova imagem. E terceiro, a repetição, voltar ao mesmo símbolo tantas vezes até que ele se torne natural. É como plantar uma árvore. Você não apenas joga a semente e vai embora. Você rega, cuida, repete o gesto até que a árvore cresça sozinha. Pense agora nos condicionamentos que você carrega. Muitos não são seus, são de seus pais, da sociedade, da cultura em que nasceu. Frases como dinheiro é difícil, ninguém muda, você tem que se conformar, são rabiscos que você deixou serem gravados, mas você não é obrigado a mantê-los. A cada respiração, você pode escolher. Ou continua alimentando essas frases, ou grava novas. Este é o segredo. Tudo o que você repete molda o que você se torna. O filósofo Jung dizia que, até que você torne consciente o inconsciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. A lavagem cerebral em si mesmo é exatamente isso. Trazer para a luz o que estava escondido. Não é lutar contra, mas olhar e reescrever. Por exemplo, se você percebe que sempre se sabota, não basta dizer, não vou mais me sabotar. Você deve olhar para dentro e descobrir qual é a frase, a imagem, o símbolo que sustenta esse comportamento. E então, substituir conscientemente esse símbolo por outro. No hermetismo, isso é chamado de transmutação interior. Hermes Trismegistus, a fusão de Thoth com o espírito grego de Hermes, dizia na tábua de esmeralda: o que está acima é como o que está abaixo. O que isso significa aqui? Significa que o que você grava dentro de si se projeta fora. Quando você grava imagens de fracasso, o mundo se organiza para refletir fracasso. Quando você grava imagens de expansão, o mundo se curva para refletir expansão. É assim que a mente cria realidade. Feche os olhos por um instante e imagine-se diante de uma tábua de pedra em branco. Essa é sua mente agora, limpa, pura, sem rabiscos. Pergunte-se, quais símbolos eu quero gravar aqui? Talvez seja uma frase simples como eu sou capaz. Talvez seja uma imagem de você caminhando livre. Talvez seja apenas uma sensação de leveza. Grave isso em sua mente como se fosse entalhar em pedra. Repita, repita, repita. A repetição é o cinzel que torna real o que antes era apenas ideia. Mas cuidado, o mundo tentará regravar sua tábua com símbolos velhos. As pessoas ao seu redor, os ambientes, os modelos coletivos, todos tentarão rabiscá-la de novo. É por isso que a disciplina é necessária. Não disciplina rígida, mas uma escolha diária de não deixar sua mente ser escrita por qualquer mão. Lembre-se sempre, você é o escriba do seu destino. Assim como Thoth era o escriba dos deuses, você é o escriba da sua alma. Quando você começa a praticar essa forma consciente de lavar sua mente, algo inesperado acontece. Você começa a se tornar irreconhecível até para as pessoas que sempre conviveram com você. Elas notarão que algo mudou, mas não saberão dizer o quê. É como se o olhar nos seus olhos tivesse uma nova chama. Isso é inevitável, porque quando você muda os símbolos internos, o seu corpo, sua voz, sua presença também mudam. E aqui surge uma verdade poderosa. O objetivo não é apenas mudar pensamentos, mas mudar vibração. Quando você grava símbolos novos, você não apenas pensa diferente, você vibra diferente. E vibração é linguagem silenciosa que o mundo entende sem palavras. Pessoas vão sentir sua presença de outro jeito, oportunidades vão se abrir, e até o tempo parecerá se dobrar ao seu favor. Mas a mente antiga resistirá. Ela vai tentar repetir os rabiscos, vai dizer, isso não funciona, isso é bobagem. Essa é a última defesa dos velhos símbolos. O que fazer? Não lutar, apenas persistir. Continue repetindo os novos códigos.
Assim como gotas de água furam a pedra, a repetição consciente fura o inconsciente e grava uma nova realidade. Agora, pergunte-se: quais símbolos ainda estão gravados em mim que já não fazem sentido? Quais frases eu continuo carregando sem perceber? O simples ato de perguntar já abre uma fenda de luz dentro do templo da sua mente. E cada fenda é uma porta para regravar. Se você compreende isso, começa a enxergar que a lavagem cerebral consciente não é apenas uma técnica, mas uma iniciação espiritual. É tornar-se alquimista da própria mente, é assumir o trono interior como escriba sagrado, é reescrever o livro da sua alma. E uma vez que você começa, não há volta. Cada símbolo novo abre outro, cada frase nova expande outra, cada repetição cria outra. E talvez agora você se pergunte: quais são os símbolos que os antigos sábios usavam para gravar suas mentes? Você acredita que conhece a si mesmo, mas a verdade é que sua mente é um campo de batalha silencioso, onde pensamentos não escolhidos comandam sua vida. A lavagem cerebral que você precisa não é aquela feita por governos ou religiões, mas a que você decide aplicar em si para destruir os invasores internos. Cada vez que você se olha no espelho e ainda vê a mesma versão cansada, programada e previsível, é porque não limpou o código-fonte. A verdadeira lavagem começa no ato de reconhecer que você não é os pensamentos que pensa, você é o espaço entre eles. E esse espaço é o campo fértil, onde a reinvenção pode começar. Não se trata de apagar sua memória, mas de criar um choque interno tão intenso que velhos padrões sejam impossíveis de sustentar. Imagine um computador infectado por vírus. Você não corrige clicando em atualizar. Você precisa formatar. O cérebro funciona da mesma maneira. O erro que você carrega não está nos dados, mas no sistema operacional. Enquanto você apenas adiciona novas informações sem reprogramar o núcleo, você só fortalece o labirinto da confusão. A limpeza cerebral exige coragem de ir até o fundo, de arrancar raízes, não apenas podar galhos. O primeiro movimento é um ataque direto às palavras, porque cada palavra que você usa molda a prisão que habita. Quantas vezes você repete para si: eu sou ansioso, eu sou azarado, eu não consigo? Essa é a sentença que sela seu destino. Mudar isso não é autoajuda barata, é engenharia psíquica. Trocar palavras é trocar de identidade. Mas aqui vem a quebra. Não basta repetir afirmações positivas. Isso é um placebo frágil. É preciso confrontar o vazio entre a antiga frase e a nova. Suportar o desconforto de não ser ninguém por alguns instantes até que a mente aceite o novo script. Outro nível dessa lavagem cerebral é entender que memórias não são fatos, mas histórias contadas pelo cérebro. Você acredita que seu passado é sólido, quando na realidade ele é plástico, reeditado a cada lembrança. Isso significa que, ao rememorar de forma consciente e deliberada, você reescreve não só como se lembra, mas quem você é. O choque aqui é perceber que não precisa viver como vítima de traumas ou erros. Você pode hackear sua própria biografia e escolher o impacto que ela terá sobre o presente. Não é negar o passado, é sequestrar a narrativa. Agora, olhe para os hábitos que você sustenta. Você pensa que hábitos são apenas escolhas repetidas, mas, na verdade, são rituais de identidade. Cada vez que você executa um hábito, você confirma quem acredita ser. Quer mudar radicalmente? Não mude hábitos isolados. Mude o personagem que os executa. Uma identidade nova executa naturalmente novos hábitos. A lavagem cerebral real não é parar de fumar ou acordar mais cedo. É deixar de ser o tipo de pessoa que precisa de cigarros ou que adia a própria vida. Sem esse giro de identidade, nada se sustenta. Outro ponto crucial é a forma como você enxerga o tempo. A mente programada acredita que o tempo é linear e implacável. Mas o cérebro não vive no tempo, ele vive em loops de atenção. Você não sofre pelo que aconteceu, mas pelo que revive internamente agora.
Da mesma forma, não tem medo do futuro, mas das projeções que cria neste instante. Isso significa que reprogramar sua relação com o tempo é cortar os cabos que te prendem ao mesmo cárcere. O agora não é um clichê espiritual. É a única plataforma onde você pode ressignificar absolutamente tudo. Você acha que pensa, mas na maior parte do tempo é pensado. As vozes internas que dirigem sua vida não são suas, são downloads de pais, professores, religiões e culturas. A lavagem cerebral que proponho é um exorcismo psicológico. Reconhecer que esses ecos não representam sua essência. Cada vez que você identifica uma voz e diz, isso não sou eu, você a enfraquece. A repetição desse ato é como remover camadas de tinta, até que a tela original apareça. Mas você precisa da disciplina de observar, sem se identificar, até o impostor perder força. Agora preste atenção no corpo, porque a verdadeira lavagem cerebral não acontece apenas na mente, mas também na carne. Postura, respiração, microexpressões, tudo comunica ao cérebro quem você é. Uma mente fraca em um corpo ereto é rara. Da mesma forma, uma mente programada não sobrevive quando você respira de forma consciente e profunda. Isso quebra loops automáticos, reinstala energia vital e abre brechas no condicionamento. A reprogramação, portanto, é física. O corpo é a alavanca mais rápida para mexer no código mental. Você também precisa confrontar a ideia de realidade, porque aquilo que você chama de real é apenas o que sua mente concordou em acreditar, repetidamente. A lavagem cerebral verdadeira é dissolver a rigidez da realidade herdada e enxergar que cada crença é uma lente, não o mundo em si. O choque é perceber que você nunca viu o mundo como ele é, apenas como foi treinado a ver. Quando essa ficha cai, você entende que pode escolher novas lentes. E escolher novas lentes é mudar de universo sem sair do lugar. Perceba como a maioria busca mudanças incrementais, como se um ajuste aqui e outro ali fossem suficientes. Essa é a armadilha mais sutil. Acreditar que pequenos ajustes vão levar à revolução interna. Não vão. O cérebro só desperta quando o impacto é radical. Não é trocar um móvel de lugar, é incendiar a casa e reconstruí-la do zero. É por isso que pessoas passam anos em terapias, cursos e livros sem se transformarem, porque ainda preservam a casa velha. A verdadeira lavagem cerebral é o incêndio que força uma arquitetura nova. Quando você pensa em quem será daqui a 10 anos, você imagina um eu contínuo, uma linha reta de evolução. Mas a realidade é que você não é uma linha. É uma sequência de versões descartáveis. A identidade é descartável. E esse é o segredo que poucos suportam. A cada vez que você decide, não sou mais esse, você mata uma versão e dá à luz outra. E é aqui que mora o poder da lavagem cerebral, permitir mortes internas constantes. Mas será que você tem coragem de morrer tantas vezes para renascer algo totalmente inédito? A maioria das pessoas acredita que precisa primeiro mudar o mundo externo para depois mudar sua mente. Mas Todd ensina exatamente o oposto. O mundo externo é apenas a projeção do que já está gravado em seu templo interior. É por isso que aqueles que buscam apenas trocar de ambiente, de cidade, ou até de relacionamentos, mas não limpam o papiro mental, descobrem que os mesmos padrões se repetem como um eco interminável. O verdadeiro poder está em perceber que cada repetição externa é apenas um reflexo interno que pede reprogramação consciente. Agora imagine algo radical. E se a sua identidade atual não fosse sua, mas apenas um somatório de símbolos gravados ao acaso? Essa ideia é chocante, porque desmonta a ilusão de que você é quem é, de forma fixa. Mas ao enxergar que cada pensamento, cada crença, cada hábito é apenas uma inscrição feita no papiro da sua mente, surge a liberdade absoluta. Você pode reescrever tudo, inclusive o seu próprio
eu. Não existe prisão maior que acreditar que a sua identidade é imutável. Pense em quantas vezes você se olhou no espelho e repetiu mentalmente frases como "sou assim mesmo" ou "não adianta tentar mudar". Essas frases são feitiços, rituais inconscientes que aprisionam sua essência. Ao contrário do que você acredita, mudar não é se tornar outra pessoa. É retornar ao que sempre foi, limpando as camadas de símbolos estranhos que foram rabiscados sobre você. A lavagem cerebral consciente é um ato de desvelar, de revelar o ouro oculto que sempre esteve ali, escondido sob camadas de poeira mental. E aqui está uma ruptura invisível. Você não precisa acreditar no processo para que ele funcione. A repetição consciente é mais forte que sua descrença. Assim como uma gota de água não precisa acreditar que pode perfurar a pedra, ela simplesmente fura pela persistência. Muitos caem na armadilha de esperar fé absoluta antes de começar. Isso é apenas outro símbolo herdado que sabota sua transformação. Comece repetindo, mesmo duvidando, e verá a dúvida se dissolver diante da nova inscrição mental. Agora, observe o mecanismo. Cada vez que você grava um símbolo novo, a energia que antes alimentava os antigos se enfraquece. O inconsciente não consegue sustentar duas inscrições opostas com a mesma intensidade. Ou seja, basta você repetir suficientemente o novo código para que o velho perca força naturalmente. Esse é o segredo que ninguém conta. Você não precisa lutar contra os padrões antigos, apenas sobrepor símbolos mais fortes. A guerra é vencida pelo acúmulo de repetições, não pelo embate direto. Mas o que acontece quando você insiste em manter símbolos velhos e novos ao mesmo tempo? O resultado é confusão, ruído, estagnação. A mente não sabe qual inscrição seguir e cria bloqueios internos. É por isso que muitos se sentem presos, mesmo tentando praticar afirmações ou meditações. Eles não perceberam que ainda alimentam frases contraditórias diariamente. A limpeza exige radicalidade. Escolher um novo código e abandonar conscientemente a energia dos antigos. Toth ensina que a mente é como um espelho. Se o espelho está coberto de poeira, ele reflete imagens distorcidas. Quando você limpa esse espelho, não cria nada novo, apenas permite que a luz se manifeste com pureza. Esse é o segredo da lavagem cerebral consciente. Não é inventar uma ilusão, mas remover as distorções para que a realidade original brilhe. Cada repetição é um pano passado no espelho da mente, até que você enxergue sem distorções. E se você ainda não percebeu, essa prática tem implicações muito mais profundas do que simples pensamento positivo. Não se trata de decorar frases bonitas, mas de redesenhar a própria estrutura energética do seu ser. Cada símbolo novo que você grava reorganiza suas emoções, altera seu corpo, transforma suas relações. Não é apenas um jogo mental, é alquimia aplicada, capaz de mudar até a matéria que compõe sua realidade física. Agora pergunte-se, por que você teme tanto se tornar irreconhecível? Por que uma parte de você insiste em manter os rabiscos velhos, mesmo sabendo que eles te aprisionam? Essa é a voz do velho eu, que sabe que sua morte é inevitável se você persistir no processo. Essa resistência não é sinal de fracasso, mas de que a transformação está acontecendo. O velho eu luta para sobreviver, mas cada repetição consciente é um golpe de morte contra ele. O paradoxo é que, ao se tornar irreconhecível, você na verdade se reconhece pela primeira vez. Você descobre que não era os rabiscos, mas o papiro sagrado que estava por baixo. Essa é a verdadeira identidade, não o personagem que foi escrito, mas a consciência que escreve. Quando Toth ensina que o escriba é o senhor do destino, ele não fala de palavras em papiro físico, mas dos símbolos que você grava diariamente em sua mente. E é aqui que surge a chave da continuidade. Se você pode gravar novos símbolos, quais símbolos escolher? Essa pergunta não é teórica, é prática. Porque cada escolha que você faz agora, cada pensamento que você repete, está moldando sua realidade de amanhã.
Não existe neutralidade. Ou você escreve conscientemente, ou será escrito pelos rabiscos do coletivo. A questão é: quem você permite que segure o cinzel que escreve sua alma? Imagine agora que Thoth lhe entrega um novo alfabeto, um conjunto de símbolos desconhecidos para o mundo, mas sagrados em sua vibração. Cada um deles é um código que reprograma não apenas a mente, mas o campo energético inteiro. Esses símbolos não estão em livros comuns, estão dentro de você, aguardando serem despertados. Ao fechar os olhos e visualizar novas formas, novas frases, você acessa essa biblioteca secreta. Você tem a chave, mas ousa girar? Talvez agora você esteja percebendo que esse processo não é uma técnica isolada, mas uma jornada sem retorno. Cada símbolo novo que você grava te empurra para outra versão de si mesmo. E essa versão, quando despertada, começa a atrair símbolos ainda mais poderosos, criando uma espiral ascendente de consciência. O que começa como simples repetição se transforma em despertar contínuo. E você percebe que o processo nunca termina, porque a mente é infinita em suas inscrições. Mas então, o que realmente significa ser irreconhecível? Não é apenas mudar pensamentos superficiais, mas alterar tão profundamente sua vibração que até o passado deixa de ter poder sobre você. É como se as memórias antigas perdessem o acesso ao papiro e só as novas inscrições permanecessem. Nesse ponto, você percebe que não carrega mais as cicatrizes do que viveu, porque a mente já não as reconhece como parte de quem você é. E ainda assim, surge a pergunta inevitável: se tudo pode ser reescrito, o que deve permanecer? Quais símbolos são eternos e não podem ser apagados? Aqui está o mistério que Thoth deixa nas entrelinhas. Existem códigos que não foram gravados pelo mundo, mas pela fonte. Eles são sua essência, sua geometria original. Você não os cria, apenas os revela quando limpa o resto. E quanto mais você grava novos símbolos conscientes, mais esses códigos originais brilham, guiando o processo. Agora, pense, quais símbolos você já poderia começar a regravar hoje mesmo? Quais frases poderiam substituir as velhas inscrições que ainda ecoam em sua mente? E se você tivesse a coragem de começar agora, quantos dias seriam necessários até que você olhasse no espelho e não se reconhecesse mais? Quantas vidas passadas estão escondidas por trás da identidade que você acredita ser? E a questão mais perturbadora: se você pode se tornar irreconhecível para si mesmo, quem realmente é o você que observa essa mudança? Esse observador silencioso é o escriba ou o papiro. É a caneta ou a escrita? E se a sua consciência for, na verdade, ambos ao mesmo tempo, qual será o próximo código que ela escolherá gravar? Mas não se iluda. Essa pergunta não pode ser respondida agora, apenas vivida. Porque a cada repetição, a cada símbolo novo, a resposta se desenha sozinha, linha por linha, dentro do seu templo interior. O que você acha que vai emergir da próxima inscrição que ousar gravar? O que poucos compreendem é que a mente não se transforma pela força da vontade, mas pela sutileza do hábito oculto. Cada microescolha diária é uma microinscrição no papiro da consciência. Quando você muda o ritmo da respiração, o tom interno da sua voz, a forma como se levanta da cama, você está reescrevendo linhas invisíveis do seu destino. O erro é acreditar que transformação vem de grandes saltos. Thoth revela que ela vem das minúsculas repetições que, acumuladas, se tornam inevitáveis. A força está na constância silenciosa, não no impulso momentâneo. A verdadeira lavagem cerebral não acontece enquanto você está fazendo algo espiritual. Ela ocorre nas entrelinhas, nas pausas entre pensamentos, nas respostas automáticas que você não nota, no instante em que decide o que sentir. É nesses espaços microscópicos que você tem o poder de reescrever o programa. O mundo grita que mudar é difícil, mas isso é uma mentira criada pelos próprios programadores do sistema.
A dificuldade é ilusória. O que existe é falta de atenção. Perceba o paradoxo. Quanto mais você tenta controlar a mente, mais ela te escapa. Porque o controle nasce do medo. E o medo é a cola que mantém os velhos símbolos presos. A chave não é lutar contra os pensamentos, mas se tornar tão consciente deles que eles se dissolvem por falta de sombra. A observação neutra é a chama que queima as inscrições antigas. E é por isso que os mestres nunca lutavam contra o mal. Eles apenas ascendiam acima dele. Agora, olhe para si mesmo e perceba o quanto do seu eu atual é apenas uma soma de respostas previsíveis. Você não pensa, você repete. Não sente, você reproduz. A humanidade vive como uma fita magnética rodando em looping, e a lavagem cerebral consciente é apertar o botão de gravação, assumindo o controle do som. A diferença é que agora o som é escolhido, não herdado. E cada frase escolhida se torna uma nota na sinfonia do novo ser que está nascendo dentro de você. Mas há algo ainda mais profundo: a linguagem. Toda crença é uma prisão verbal. As palavras que você usa delimitam o campo do possível. Quando muda a linguagem interna, você muda o universo perceptível. É por isso que Thoth dizia que o verbo é magia. Cada palavra é um selo vibracional que invoca realidades específicas. Diga algo repetidamente e verá o mundo se curvar diante da vibração que emanou. A questão é: quais palavras você tem invocado sem perceber? Muitos buscam mantras secretos e códigos antigos, mas não percebem que o verdadeiro mantra já está sendo repetido inconscientemente todos os dias. Frases como não consigo, é difícil, não mereço, são feitiços poderosos, lançados contra si mesmo. A primeira etapa da reprogramação é desfazer esses encantamentos silenciosos. E isso não se faz com negação, mas com substituição. Cada vez que o velho feitiço surgir, responda com um símbolo novo, até que o antigo perca força por inanição vibracional. Mas existe um nível ainda mais sutil. Você não é apenas quem repete, mas quem ouve o que é repetido. E é nesse ouvinte silencioso que mora o verdadeiro poder. O eu que observa é incorruptível, inafetado, eterno. Quando você se ancora nessa presença, qualquer tentativa de manipulação mental se torna impotente. A lavagem cerebral divina não é uma substituição de crenças. É a dissolução da própria necessidade de crer. É o retorno à pura percepção sem forma. Agora, algo começa a se revelar. Talvez o objetivo não seja mudar a mente, mas transcender a própria estrutura mental. A mente é um espelho, e o espírito é o artista que escolhe o que refletir. Enquanto você tenta limpar o espelho, esquece que pode simplesmente olhar para outro. Essa é a ruptura que poucos suportam. Perceber que toda reprogramação é provisória. O verdadeiro despertar é quando até o novo código é descartado e o vazio se torna o campo criador. Mas você ainda está sendo testado. O sistema vai tentar te puxar de volta com promessas sutis. Segurança, estabilidade, reconhecimento. São armadilhas. O novo você não é reconhecível, porque ele não cabe nos padrões do antigo mundo. E é exatamente por isso que o mundo tentará te moldar novamente. Thoth alerta: toda iluminação será seguida por uma tentativa de reescrita do seu novo código. A defesa? O silêncio interior. O silêncio é o firewall da alma. Existe um ponto na jornada onde as palavras perdem força e o símbolo se transforma em som puro. É quando você percebe que a vibração antecede o pensamento. Antes da palavra, há um tom. E cada tom que você emite, consciente ou não, molda o tecido energético ao redor. Quando você muda a vibração interna, seja pela respiração, pela postura ou pela emoção, o universo inteiro responde como um diapasão cósmico. Não é poesia, é engenharia vibracional. E então surge a pergunta que rasga o véu. Se o universo é mente, e a mente é escrita simbólica, quem escreveu o primeiro símbolo? Thoth diria:
o silêncio. Porque antes do verbo havia apenas o potencial. E quando você retorna ao silêncio, você volta ao ponto original da criação, onde tudo pode ser inscrito novamente. Essa é a verdadeira lavagem cerebral. Retornar ao branco absoluto, ao papiro virgem do espírito. Mas não se engane, o vazio não é ausência, é potência. O erro humano é associar o nada ao fim. O nada é o início. É no nada que o novo eu é esculpido. O antigo medo do vazio é o que impede a transformação definitiva, porque o ego teme desaparecer. Ele chama o silêncio de morte. Mas Thoth revela: o silêncio é o útero da imortalidade. Aqueles que ousam permanecer no vazio por tempo suficiente emergem como deuses. No entanto, há um detalhe que os buscadores esquecem. A verdadeira lavagem não remove apenas sujeira, remove identidade. E isso é o que mais assusta. O processo não é confortável, porque você não está apenas limpando crenças, está apagando a própria estrutura de quem acreditava ser. Por isso, muitos recuam no meio do caminho. É mais fácil permanecer aprisionado no conhecido do que se dissolver no desconhecido. Mas é justamente nesse desconhecido que o ouro espiritual se forma. E aqui vem a revelação oculta. Não há separação entre o processo e o resultado. Cada vez que você decide gravar um novo símbolo, o resultado já aconteceu. O tempo é apenas a percepção da mente, tentando entender a velocidade do milagre. Por isso, quem pratica a reprogramação consciente começa a notar coincidências absurdas, sincronicidades, porque o universo responde instantaneamente ao novo script. Mas se tudo pode ser reescrito, qual o limite do real? Até onde a mente pode remodelar a matéria antes que o mundo comece a colapsar em novas formas? Thoth diria que a resposta está no grau de pureza vibracional. Quanto mais pura a intenção, mais maleável o universo se torna. O que parece impossível para o ego é natural para o espírito limpo. O impossível é apenas o nome que damos às leis que ainda não reescrevemos. Perceba, portanto, que se tornar irreconhecível não é desaparecer, é emergir como o verdadeiro arquiteto. Você deixa de ser personagem e assume o papel de autor. Mas a escrita continua e o papiro é infinito. Não existe um fim da história. Toda vez que você pensa que chegou ao ápice, descobre uma nova camada de inscrição a ser decifrada. O despertar é um labirinto que se expande à medida que você avança. E se o próprio Thoth fosse apenas um símbolo do seu eu superior, observando você aprender a escrever conscientemente? E se todos os mestres de eras passadas fossem projeções do seu próprio inconsciente, tentando te lembrar de quem é o verdadeiro escriba? Essa hipótese muda tudo, porque o mestre deixa de ser externo e passa a ser interno. E quando você percebe isso, entende que nunca houve distância entre o humano e o divino. Agora, imagine que neste exato instante, enquanto lê estas palavras, você está gravando uma nova inscrição no seu papiro interno. Cada frase está alterando a geometria do seu campo mental. Nada do que foi dito se perde. Thoth ensina que o mundo externo é extensão do interno. Alterar a interpretação interna altera a experiência externa de forma natural e invisível. Agora surge a sutileza da linguagem simbólica. Cada pensamento é um símbolo, cada escolha mental é um selo. Quando você entende que a mente processa símbolos antes de palavras, passa a criar códigos internos que comunicam diretamente com a essência, bypassando resistências do ego. E é nesse nível que se torna realmente irreconhecível, não pela aparência, mas pela frequência vibracional interna. O paradoxo final é que quanto mais você domina a mente, menos você precisa dominar. O controle é substituído pela percepção refinada. A mente não se submete pela força, mas pela transparência de consciência. E a cada instante, pequenas decisões internas moldam não só pensamentos, mas experiências que refletem diretamente o novo eu. E se cada desafio cotidiano fosse apenas um espelho,
uma oportunidade de reescrever uma antiga programação? A mente antiga reage com medo, a mente desperta observa com curiosidade. Transformar-se não exige eventos grandiosos, exige atenção máxima ao ordinário, perceber o extraordinário no cotidiano. E cada escolha consciente é como um golpe invisível que redefine a trajetória da própria existência. Enquanto isso, a memória corporal continua a atuar como registradora das mudanças. Cada gesto repetido consciente altera a química interna, cria padrões de resiliência e reforça novas conexões. O antigo corpo reprogramado se torna veículo do novo eu. Não é esforço, é alinhamento. E é nesse alinhamento que Thoth ensina. O irreconhecível não é percebido pelo mundo, mas pelo próprio observador interno. A atenção aos padrões herdados também é crucial. Tudo o que você acredita ser seu, na verdade, é legado de impressões passadas. Observar essas impressões sem julgamento permite dissolver o que já não serve. Cada fragmento liberado abre espaço para uma estrutura nova, invisível e personalizada, onde antigos automatismos não encontram resistência. E a imaginação? Ela não é fuga, é ferramenta de escrita interior. Visualizar o novo eu não cria ilusão, cria blueprint de possibilidades internas. Quanto mais detalhado o símbolo mental, mais rapidamente o novo padrão se integra. A mente não distingue entre o vivido e o imaginado quando a atenção é absoluta, e é assim que a mudança se torna tangível sem esforço externo. A percepção do eu coletivo é outra chave. Cada interação social, cada diálogo silencioso reflete não só padrões antigos, mas potencial para a integração de novos códigos. Aprender a perceber a energia invisível do coletivo sem absorver limitações permite criar ressonâncias que reforçam o novo eu, invisível aos olhos do velho mundo, mas sólido na essência do espírito. E a prática do desapego consciente é contínua. Nada do que você escreve internamente precisa ser rigidamente mantido. Cada código é temporário. Cada símbolo é um experimento. O irreconhecível nasce da flexibilidade absoluta, a capacidade de dissolver o que já não serve, reescrever, refinar e expandir infinitamente. Por fim, o que significa se tornar irreconhecível se não explorar camadas de si mesmo que nem o tempo conseguiu registrar? Cada novo insight é um portal, cada nova percepção é uma inscrição que ninguém verá. E enquanto você caminha nesse espaço, percebe que o processo é contínuo, que a mente nunca está fixa e que o próximo símbolo invisível já começa a surgir, questionando se o que você pensa ser real é realmente tudo o que existe. A mente que se observa começa a perceber que o tempo interno não segue o ritmo externo. Cada instante se desdobra em múltiplas camadas que coexistem sem conflito. Cada micro-observação é catalisadora de mudança. Cada escolha silenciosa fortalece padrões invisíveis que tornam a mente irreconhecível e funcional, simultaneamente. O uso de símbolos internos atua como âncoras de transformação. Cada imagem mental escolhida com intenção reorganiza circuitos mentais, imprime novos comportamentos e dissolve resistências antigas. Thoth ensina que símbolos não são decoração, mas estrutura interna. Eles reforçam padrões invisíveis que emergem na vida externa, criando a sensação de que o eu mudou de forma profunda, mas sem necessidade de esforço visível. A percepção do fluxo interno de pensamentos mostra que a mente é maleável e maleável de forma invisível. Cada ideia revisitada, cada atenção consciente aplicada, atua como código de atualização da identidade. Thoth ensina que, quando se domina a percepção interna, cada microinscrição reescreve velhos hábitos, moldando o irreconhecível que se manifesta sem alarde no comportamento cotidiano. A prática constante da autoobservação intensifica a reorganização neural. Cada atenção silenciosa fortalece sinapses. Cada ajuste interno
atua como recalibragem de sistemas antigos. Não se trata de repetir palavras ou ações, mas de permitir que microciclos de percepção, respiração e foco interno se acumulem silenciosamente, reforçando os circuitos mentais recém-criados. Cada ciclo invisível age como recalibragem do sistema interno, tornando hábitos antigos obsoletos e emergindo um novo eu, irreconhecível, estruturado com precisão absoluta. O diálogo interno deve ser tratado como instrumento de refinamento. Toth ensina que cada frase silenciosa, cada comando mental sutil, atua como código de atualização da psique. A mente responde à intenção com fidelidade, ajustando crenças, dissolvendo medos e reorganizando comportamentos. É uma lavagem cerebral autônoma, invisível, mas extremamente eficaz, criando mudança perceptível apenas na profundidade da experiência subjetiva. A percepção da realidade como reflexo da mente redefine o conceito de poder pessoal. Toth demonstra que cada interpretação de eventos externos é moldada por padrões internos. Alterar padrões internos altera a percepção externa. Não se trata de manipular o mundo, mas de mudar a lente pela qual ele é percebido, permitindo que a mente se torne irreconhecível até para si mesma, enquanto mantém coerência funcional na vida diária. A exploração de símbolos internos atua como âncora de transformação. Cada imagem, cada metáfora interna, cada cena mental projetada com atenção reorganiza circuitos neuronais, imprimindo novos comportamentos. Toth ensina que o simbolismo não é acessório, mas ferramenta direta de reprogramação mental. O irreconhecível se forma de maneira natural, sem esforço externo, apenas através da aplicação consciente de imagens internas estruturadas. O silêncio da mente ativa dimensões invisíveis de percepção. Toth mostra que cada pausa entre pensamentos funciona como espaço de recalibração. Padrões antigos dissolvem-se e novos emergem. Esse processo silencioso, quase imperceptível, é o que diferencia a transformação profunda de mudanças superficiais, criando efeito cumulativo que reestrutura a identidade de forma invisível, mas consistente, como se cada instante tivesse sido cuidadosamente arquitetado. O alinhamento entre respiração, atenção e intenção torna-se ferramenta prática de reprogramação. Cada inspiração consciente distribui energia de reorganização pelo corpo e mente. Cada expiração libera o velho. Toth ensina que esse ciclo de atenção respiratória não é apenas relaxamento, mas método sutil de reconfiguração interna, gerando a sensação de que o próprio eu antigo perde densidade, enquanto surge uma versão irreconhecível, silenciosa, precisa e funcional. A prática da observação das microdecisões revela que a mente cria estruturas invisíveis que definem comportamentos futuros. Cada escolha consciente, mesmo mínima, atua como recalibragem do sistema interno. Toth demonstra que, ao notar microdecisões repetitivas e ajustá-las com atenção, padrões antigos se tornam irrelevantes, emergindo novos padrões de ação que criam efeito de irreconhecível sem esforço dramático, como se a mente estivesse redesenhando-se por si mesma. O registro da atenção aos pensamentos recorrentes mostra que a mente é maleável e que cada memória repetida com intenção atua como catalisador. Toth ensina que não é necessário lutar contra velhas ideias, mas permitir que elas se reorganizem silenciosamente, ganhando nova função simbólica. Esse processo invisível reestrutura a identidade, tornando a mente irreconhecível, funcional e integrada, sem necessidade de intervenção externa ou drama consciente. O uso de arquétipos internos funciona como matriz de autotransformação. Cada figura interna acessada com atenção reorganiza padrões emocionais e cognitivos, reforçando a coerência interna. Toth explica que a ativação de arquétipos não é simbologia abstrata, mas ferramenta direta de reprogramação,
permitindo que a mente construa camadas de identidade irreconhecível e profunda, operando em sintonia com os princípios universais do hermetismo e da tábua de esmeralda. A atenção à percepção do tempo interno revela que passado, presente e futuro podem ser reorganizados simultaneamente. Thoth indica que cada pensamento recontextualizado altera a percepção de eventos passados, liberando energia de condicionamentos antigos, enquanto o presente se ajusta automaticamente. Essa manipulação invisível do tempo mental cria a sensação de dissonância controlada, mas produtiva, que gera o efeito de irreconhecível, silencioso e cumulativo. A integração entre mente, corpo e símbolos internos cria loop de recalibração constante. Cada microação influencia sinapses, cada percepção reorganiza emoções e cada símbolo interno reforça nova arquitetura mental. Thoth ensina que o irreconhecível emerge como resultado dessa interação complexa e invisível, funcionando como padrão emergente, onde cada fragmento de atenção contribui para o todo, mantendo coerência e profundidade de consciência. A prática de autoobservação intensiva atua como catalisador de transformação invisível. Cada momento de presença aplicada reorganiza padrões mentais e dissolvendo condicionamentos herdados. Thoth afirma que é através dessa atenção silenciosa e precisa que a mente se torna irreconhecível para padrões antigos, criando efeito cumulativo, profundo e invisível, que se manifesta em comportamentos sutis, mas consistentes, sem necessidade de drama externo ou esforço visível. O diálogo interno refinado permite que a mente se autogere de forma estruturada. Thoth mostra que cada frase silenciosa, cada microcomando interno, atua como software invisível de reorganização mental. Esse processo cria padrões que não apenas transformam pensamentos e emoções, mas reorganizam hábitos, percepções e atitudes, construindo gradualmente um eu irreconhecível e funcional, como se a mente estivesse continuamente se autoescrevendo. A atenção à sensação de estranhamento interno funciona como sinal de reorganização efetiva. Thoth ensina que quando a mente começa a operar fora de padrões antigos, surge sensação de deslocamento, desconforto e novidade. Esse efeito não é sinal de perda, mas de ativação de camadas profundas, onde a identidade se reconstrói invisivelmente, tornando o eu antigo irrelevante e o novo, silenciosamente poderoso, gradualmente dominante. A percepção do corpo como mapa de consciência permite que microajustes físicos reforcem mudanças internas. Cada postura, gesto, respiração consciente funciona como catalisador de reorganização mental. Thoth indica que o corpo não é apenas suporte, mas instrumento ativo da transformação, onde padrões invisíveis são impressos de dentro para fora, criando efeito cumulativo que altera identidade, comportamento e percepção de si mesmo sem que o ego perceba o processo. O uso de microvisualizações estratégicas reforça a transformação. Cada cena interna projetada com intenção funciona como laboratório invisível de reconfiguração. Thoth explica que essas imagens não precisam ser grandiosas. O detalhe mínimo e a atenção precisa são suficientes para reorganizar padrões internos, criando o efeito de irreconhecível progressivo, profundo e silencioso, que gradualmente redefine a percepção de si e do mundo. A atenção à resposta emocional automática revela oportunidades de recalibração. Thoth ensina que cada reação automática pode ser observada, compreendida e reorganizada silenciosamente. Esse processo cria efeito cumulativo. Velhos padrões perdem relevância, novos emergem e a mente se torna irreconhecível, silenciosa e eficiente, como se estivesse continuamente se adaptando a si mesma, gerando questionamentos sobre até onde essa reorganização pode chegar.
Hoje você entrou em contato com um nível de percepção que raramente é acessado. A mente se torna um espelho silencioso, refletindo padrões antigos que podem ser reorganizados, reposicionados, transmutados. Cada pensamento, cada sensação e cada memória passam a funcionar como instrumentos de reprogramação invisível. Não há esforço externo. O trabalho ocorre nas camadas profundas onde o velho se dissolve e algo irreconhecível emerge. É nesse espaço que a alquimia mental revela sua potência, mostrando que a verdadeira mudança não grita, não se anuncia, mas se instala com precisão cirúrgica, redefinindo quem você é de dentro para fora, sem deixar vestígios perceptíveis para a consciência superficial. Chave verbal mística. Eu sou o escriba silencioso do meu próprio ser. Comente esta frase para selar sua jornada vibracional e alinhar-se com o processo de transformação profunda que acabamos de explorar. Seja membro do canal, porque, ao acessar esse círculo exclusivo, você recebe acesso direto a conteúdos que reconfiguram a consciência, aprofundam a compreensão hermética e elevam sua percepção interior de maneira prática e segura. Cada membro faz parte de um espaço sagrado de autotransformação, onde o conhecimento de Thoth é vivido e não apenas ouvido. A jornada de hoje não terminou, apenas abriu portas para níveis mais profundos de consciência. Cada passo realizado, cada reflexão aplicada e cada imagem interna projetada é convite para continuar explorando, expandindo e reorganizando a mente de forma invisível, precisa e poderosa. A sabedoria de Thoth permanece como espelho e agora é possível observar e ajustar o próprio eu com liberdade e percepção refinada.